Paz do Senhor Jesus, querido, seja bem-vindo a mais um devocional Graça Abundante. E hoje nós vamos estar falando a respeito da essência do Evangelho genuíno, a essência do verdadeiro Evangelho. Vamos compreender que nós fomos chamados para servir e não para ser servido. Talvez isso soa um pouco que chato aos ouvidos de muitos, mas quem deseja verdadeiramente andar pela vontade divina, quem deseja verdadeiramente andar pelas Escrituras Sagradas, ao ter essa compreensão, ao ter esse entendimento, se ainda não anda dessa forma, vai mudar os seus passos e vai ter prazer em servir. Se você quer aprender e compreender a respeito disso pelas Escrituras Sagradas, fica comigo até o final desse vídeo, mas antes eu peço para você dar um like. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse ensinamento, tenham acesso a essa palavra. Bora para a Bíblia? Ouvir que fomos chamados para servir e não ser servido soa meio que chato aos ouvidos de muitos, porque hoje o que nós mais vemos dentro dos templos, dentro das instituições que nós chamamos de igreja, pessoas que constroem carreiras dentro da igreja, que diante dessa carreira que é construída, que é planejada por esses, no topo dessa carreira, no topo dessa escada, acabam que sendo servido e não estão para servir. A verdade é que diante dessa carreira que propõe dentro das igrejas, a intenção é servir a cada vez menos. E nós vamos para as Escrituras Sagradas e nós vamos ter a percepção de que pelas Escrituras a intenção do reino é servir a cada vez mais. Bora para o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 12 em diante. A palavra do Senhor vai nos dizer: depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Olha o que Jesus está dizendo. Ele, como Senhor e Mestre, lavou os pés dos seus discípulos como exemplo, para que assim como ele fez, os seus discípulos e nós também venhamos a fazer. Através da passagem do lava-pés, nós vamos compreender a essência do Evangelho genuíno, a essência do Evangelho verdadeiro, que é o quê? Servir e não ser servido. Imagina naquelas terras secas e áridas da Palestina, de Israel, os discípulos caminhando naquele sol escaldante, com aquela sandália de couro, com seus pés suando, e aí chega ali à tarde, Jesus pega uma bacia e pega aqueles pés, podemos dizer com propriedade que provavelmente deveria estar fedorento pela situação que se encontrava ali, pelas circunstâncias, os pés suados numa terra deserta, seca, árida, quente, né? Numa sandália de couro, provavelmente os pés suados, sujos, até mesmo fedido pelo suor, e aí de repente Jesus vai lá num gesto de humildade, de simplicidade, como Senhor e Mestre, lava os pés dos discípulos, mostrando que o quê? Que ele estava para servir. Jesus, ele sendo da forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 6, Paulo cita isso em sua epístola. E diante dessas características de Jesus, diante desses passos, dessa caminhada, dessa trajetória de Jesus, nós podemos entender e compreender que ele veio nos servir, que ele veio para nos servir, para servir a nós, para que o seu corpo servisse de redenção
a nós pecadores. Então, ele como Senhor e Mestre vai lá e lava os pés dos discípulos e diz: assim como eu fiz, façais vós também. Façais vós também. Jesus está dizendo o quê? Que assim como ele veio para servir, é necessário que os seus discípulos estivessem para servir e nós também dessemos essa sequência em servir, porque essa é a essência do verdadeiro evangelho. Essa é a essência do evangelho genuíno, é servir a outros. Mas infelizmente o que nós estamos vendo na nossa realidade hoje são pessoas que adentram dentro da igreja planejando uma carreira dentro da igreja. Porque eu vou ser diácono, depois presbítero, depois evangelista, depois pastor, e a intenção dessa pessoa é servir cada vez menos. Esta carreira, essa hierarquia que é posta dentro das igrejas, que não existe na Bíblia, tem sido colocado na visão de muitos para que esses possam ser servidos e não servir. Mas a verdade é que quando nós vamos à luz das Escrituras Sagradas, nós vamos entender que não existe uma carreira, não existe uma hierarquia. O que existe são ministérios diferentes, funções diferentes, chamados diferentes e cada um servindo na sua determinada área, tá? Alguém servindo como presbítero, que é uma liderança perante a Bíblia, tá? Alguém servindo como presbítero, outro servindo como pastor, outro servindo como evangelista, outro servindo como apóstolo, mas todos têm o objetivo e o propósito de servir e não ser servido. Mas o que nós vemos hoje é o quê? A pessoa lança-se nessa carreira dentro das igrejas, aí, dentro dos templos, dentro das instituições, e a intenção é subir de nível, subir a hierarquia para que ela deixe de servir e comece a ser servido. É um entendimento e uma compreensão totalmente errada, irmãos, do evangelho genuíno, porque dentro dessa hierarquia que é proposta dentro das instituições, elas permanecem dentro daquelas quatro paredes, elas permanecem dentro daquele tempo, naquela mesquinharia, cada um olhando para si próprio, onde o propósito de estarem ali dentro é subir de nível, é subir na hierarquia, alcançar aquela carreira, um nível maior. Então, a essência do evangelho tem sumido dentro das igrejas, porque ninguém quer servir mais, quer ser servido. Mas aprendam o que Jesus disse: assim como eu sou Senhor e Mestre, fiz para que se tornasse exemplo para vocês. Se o nosso alvo, se o nosso objetivo é ser igual a Cristo, é seguir os passos de Cristo, nós devemos compreender que nós estamos nessa terra não para ser servido, mas fomos chamados para servir. Alguns vídeos atrás aí eu coloquei o tema, falei a respeito do partilhar do pão, que o pão ele não é sinônimo de alimento na Bíblia, mas é sinônimo de partilha. O pão de cada dia que nós pedimos a Deus, não pedimos para nos alimentar, mas pedimos para que nós possamos compartilhar a outros, porque a essência do evangelho não se consiste em olhar para si próprio, mas se consiste em olhar ao lado, se consiste em olhar as pessoas, se consiste em olhar em alma, se consiste em olhar aos necessitados. A essência do Senhor é essa. Percebe que até mesmo na lei o Senhor olhava para os necessitados, olhava para os órfãos, olhava para as viúvas. Os preceitos da lei foi administrado olhando nessa perspectiva, olhando para as viúvas, olhando para os órfãos, olhando para os necessitados. E aí vem Jesus em seu ministério terreno, ele se assenta com publicanos, ele se assenta com pecadores, ele dá vista aos cegos, ele faz que o coxo anda, ele dá audição ao surdo, ele muda a vida das pessoas, ele alcança os menosprezados e desprezados da sociedade. De repente, alguém que tinha o seu trono de glória, tinha o seu lugar de glória, ele abandonou e aniquilou tudo isso
para olhar para os mais desfavorecidos da sociedade, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Aí de repente ele vai lá, se reúne com galileus, que também eram pessoas desprezadas da sociedade, chama esses para serem seus apóstolos, e de repente, como se não bastasse chamar para ser seus apóstolos, ele vai lá e lava os pés desses homens. Homens que eram menosprezados pela sociedade, homens que eram marginalizados pela sociedade, têm os seus pés lavados pelo próprio Senhor e Mestre. E aí vem pessoas dentro das instituições aí que chamamos de igreja, coloca um grande trono em cima dos altares, tem as suas vidas privilegiadas em cima do sofrimento alheio, tem se promovido às custas de sofrimento de outros, e o objetivo dele estar ali no altar, o objetivo dele estar fazendo uso de um microfone, não tem sido para servir, mas tem o propósito de ser servido. Infelizmente, irmãos, é o que mais temos visto hoje. Infelizmente é uma realidade dentro da igreja hoje. Mas dentro das escrituras sagradas nós estamos aprendendo e compreendendo que a verdadeira essência do evangelho é você servir e não ser servido. Que a verdadeira essência do evangelho é você olhar para outros e não olhar para si próprio. Então vamos fazer diferente. Essa carreira, esses degraus, essa hierarquia que tem colocado dentro das igrejas, não vamos fazer parte. Vamos desejar e almejar somente servir. Tá bom? Então, dentro das escrituras sagradas, vamos viver o evangelho genuíno e verdadeiro, vamos colocar em prática em nossas vidas. Não interessa se o nosso líder não faz isso, não interessa se a igreja com a nós congregamos não faz isso, vamos nós colocar em prática o verdadeiro evangelho, vamos servir com amor, vamos servir com retidão, vamos olhar para o próximo, vamos olhar para outros, vamos olhar ao nosso redor e entender e compreender que as pessoas precisam ser servidas, que almas necessitam ser servidas, e nós fomos chamados para servir. Amém? Deus abençoe sua vida e que a graça abundante do Senhor fique contigo e permaneça para todo sempre.